tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e essa aula aqui eu vou te dizer que é uma das aulas principais do nosso curso. E eu até arriscaria dizer que se você não entender esse conceito, se você não aplicar esse conteúdo dessa aula, você não pode investir. Assim, meu, não é possível, se eu perder essa aula então eu não vou poder investir agora. Você pode investir, mas você vai investir de uma maneira que eu não recomendo e que não é a maneira correta de investir na minha visão. Essa aula agora ela vai falar sobre esse tema muito específico aqui, como você está vendo aí já, que é reserva de emergência. O que raios é a tal da reserva de emergência? Você provavelmente já deve ter ouvido falar isso de algum outro lugar. Se você pesquisou em algum site, conteúdo no YouTube, alguma coisa, você já deve ter ouvido falar sobre a tal da reserva de emergência. E é um conceito muito importante. Nós acabamos de entender um pouco mais sobre o que é a taxa Selic, nós vimos para que ela serve, nós entendemos um pouco mais sobre a poupança, quais são os riscos e outras opções melhores que a poupança. Então, eu sei que o seu dinheiro hoje já não está mais na poupança, mas antes de você dar o próximo passo, então, para começar a investir de fato esse dinheiro, você precisa entender o conceito de reserva de emergência. Então, vamos lá. O que é a reserva de emergência, né? Como o próprio nome diz, ela é uma reserva para o quê? Uma emergência, não é verdade? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Que tipo de emergência eu coloquei aqui? Para que serve? Então, algumas situações onde a reserva de emergência, aquele dinheiro que está guardado para essas emergências, pode ser utilizado. Por exemplo, perda de emprego, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer, a gente nunca sabe a nossa hora, enfim, acho que vai chegar um momento onde todo mundo deve passar por situações como essa, desde ser mandado embora, ou então de trocar de emprego, a empresa passar por uma reestruturação e ter que demitir uma leva grande de funcionários, trocar área, enfim. Isso são coisas que podem acontecer. A gente nunca sabe, você fala, meu, não sei quando pode acontecer, como é que eu vou me preparar? Através da reserva de emergência. Então, se você um dia perder seu emprego, é bom você contar com uma reserva para que você se sustente até então você recuperar o seu emprego, recuperar um novo emprego, encontrar um novo trabalho, uma outra fonte de renda. Outro caso, uma doença grave, né? Esse daqui então a gente espera que nunca aconteça, mas principalmente em momentos como esse que a gente está gravando aqui, em meio a uma pandemia, pode ser uma coisa que pode acontecer, a gente tem que estar preparado para isso. Então, imagina uma doença grave, você precisa ter o dinheiro na hora ali, ter gastos médicos, levar para tal lugar, internar em um hospital mais caro, precisa ter uma reserva para isso. Uma outra situação, uma dívida inesperada, né? Esse ponto aqui, eu espero que não aconteça com você, porque se você chegou até aqui assistindo todas as aulas, provavelmente você não vai ter uma dívida inesperada. Provavelmente você está com as contas equilibradas ou está equilibrando. Então, dificilmente vai acontecer de ter uma dívida inesperada, mas pode surgir, pode acontecer uma dívida, alguma coisa que você não conseguiu pagar naquele momento, gerou uma dívida muito grande. E o que você precisa ter? Uma reserva de emergência. Um dinheiro que você possa, naquele momento, quitar essa dívida. Porque a gente sabe que a gente trabalha duro, aprende bastante para que os nossos investimentos tenham bons rendimentos, tenham uma boa rentabilidade, mas a gente sabe que, na verdade, as nossas dívidas nem precisam disso tudo, né? As dívidas, se a gente for pegar a dívida de cartão, de cheque especial e tudo isso, são juros absurdos. Então é importante que a gente tenha um momento, na hora, o dinheiro para pagar essa dívida, até evitando que elas se tornem uma bola de neve e virem coisas grandiosas aí fica impossível pagar mesmo. Uma outra ocasião, um desastre natural, né? Isso é mais raro, mas pode acontecer. Imagina que a gente está passando aí momentos diversos também, né? Um dia desses aí estava caindo chuvas torrenciais, ventanias fortes. Imagina que você está, sei lá, uma árvore ela quebrou, caiu em cima do seu carro ou caiu em cima do telhado de casa. Tudo isso são coisas que podem acontecer. E é importante você ficar sem telhado? Não vai. Como é que você vai pagar? É importante você ter o dinheiro na hora ali para que você então ou repare o seu carro, se ele não tiver seguro, ou então a sua casa, ou qualquer outro desastre natural que possa acontecer. A reserva de emergência está aí para suprir. Ou então um acidente de carro, né? Vamos imaginar de novo um cenário onde você não tenha seguro, um cenário onde talvez o seguro não cubra,
e aconteceu alguma coisa, seu carro, você bateu o carro, você usa o seu carro para trabalhar, ele faz parte da sua fonte de renda, porque sem ele você não consegue fazer o seu trabalho. E importante também ter uma reserva de emergência imediata. Muitas vezes até porque o seguro pode se encobrir, né? Mas isso pode demorar mais tempo do que o tempo que você precisa. Você precisa consultar o carro para hoje, para amanhã, para conseguir continuar com o seu trabalho. Reserva de emergência serve para isso, para cobrir esses possíveis incidentes que podem acontecer na nossa vida. A gente não está isento disso. Então, fica aí a dica do que para que serve a reserva de emergência. De novo, o que considerar agora para essa reserva de emergência? Você fala, beleza, PH, entendi o que é reserva de emergência, mas o que eu devo considerar para entender melhor onde eu posso deixar essa reserva de emergência? Primeiro ponto, você deve considerar liquidez. Nós já falamos sobre liquidez, você já aprendeu sobre liquidez, capacidade de transformar algo em dinheiro, no dinheiro na sua conta corrente, o mais rápido, mais fácil possível, o mais rápido possível. Então, uma coisa muito importante, esse dinheiro da sua reserva de emergência, ele precisa estar um lugar onde tem uma liquidez alta, onde você consiga sacar isso, você consiga transformar esse dinheiro rapidamente, porque essas situações que a gente comentou aqui podem acontecer e você vai precisar muitas vezes do dinheiro na hora ali. Então, o ponto mais importante, eu preciso ter na hora, é a liquidez. O segundo ponto é a segurança, eu tenho que estar com esse dinheiro em um lugar seguro. Eu não posso deixar esse dinheiro suscetível a mudanças de valor, alteração, não posso. Então, ele precisa estar em um lugar onde tenha uma segurança de que você não vai perder esse dinheiro. É um segundo ponto muito importante, ele precisa estar seguro. Terceiro ponto de onde ter a sua reserva de emergência é você considerar também uma rentabilidade. É importante sim você ter como primeiro a liquidez, como segundo a segurança, mas ter terceiro como uma rentabilidade é importante também. Esse dinheiro está no lugar onde mesmo ali parado, ele está rendendo e esse dinheiro você acaba não ter uma desvalorização até pela inflação no tempo, mas se possível sim que ele até se valorize e você possa resgatar, se necessário, mais daquilo que você tem colocado para sua reserva de emergência. Coisas para se considerar para montar a sua reserva de emergência, beleza? E aí você pergunta, beleza, mas quanto eu vou colocar então para minha reserva? Qual que é o valor disso, né? E aqui, gente, sendo bem sincero, é uma coisa que ela varia muito de pessoa por pessoa, varia muito de perfil por perfil, tá? Eu não sei, se você é uma pessoa mais jovem, acabou de iniciar no mercado de trabalho, enfim, talvez é mais fácil conseguir, por exemplo, um novo trabalho caso seja demitido. Então talvez não precisa ter uma reserva muito grande, é isso que eu quero dizer. Mas o que a gente aconselha normalmente entre 6 e 12 meses do seu custo mensal? Então, vê mais ou menos qual que é o seu custo mensal. Eu pago aluguel, eu pago luz, eu pago não sei o que, não sei o que. Se eu ficar sem rendimento hoje, sem nenhuma renda hoje, tá? Espero que isso não aconteça. Espero que você, lá nos conceitos lá atrás também que a gente viu, esteja desenvolvendo outras fontes de renda para que isso não aconteça. Mas se você tem uma fonte de renda, essa fonte se cessou por algum momento e você vai precisar dessa reserva de emergência. É importante que você tenha pelo menos de 6 a 12 meses do seu custo para que você, durante esse tempo, até você restabelecer aquilo que foi perdido naquele momento e restabelecer a sua reserva de emergência, isso possa estar, então, suprindo essa sua necessidade, tá bom? Então, recomendável de 6 a 12 meses. Eu posso dizer o que eu uso para mim, eu procuro usar 6 meses do meu custo mensal como reserva, porque eu acredito que em 6 meses eu vou ter uma segurança, né, pela minha reserva e consigo, então, recuperar aquilo que eu perdi, seja emprego, sei lá, uma doença grave, enfim, qualquer situação como essa, eu considero nesse meu custo aí de 6 meses. Mas varia de pessoa por pessoa, tem gente que considera 3, tem gente que considera 2, mas é importante considerar, não é? O ruim é a pessoa que não considera nada e acha que nunca vai acontecer com ela, tá bom? Estamos aí suscetíveis a essas coisas na vida, a vida é isso. Beleza? Então, vimos o que considerar e o quanto mais ou menos colocar na nossa reserva de emergência. E onde deixar então esse dinheiro aplicado? Vou colocar aqui situações práticas, né? A gente viu onde deixar, mas beleza, onde coloco? Me fala logo onde coloco. É aqui, ó. Primeira coisa que você pode colocar é em títulos públicos, tá? Você pode colocar no Tesouro Direto, por exemplo, principalmente Tesouro que está atrelado à Selic. Normalmente tem a liquidez imediata, você consegue sacar na hora ali. Ele tem um rendimento atrelado então à Selic, que a gente já viu, que é a taxa básica de juros. Então é um lugar legal para você deixar a sua reserva de emergência. Um outro lugar legal, um CDB, né? Um certificado de depósito bancário com liquidez diária. Gente, liquidez diária eu posso resgatar no dia, tem que ser assim. Reserva de emergência tem que ser no dia. Outro ponto,
posso então deixar num fundo de renda fixa. Existem fundos de renda fixa também que tem a sua liquidez e resgate aí de forma diária ou até D+1, né, no dia seguinte, enfim. Mas precisa ser algo que você consiga resgatar rápido. E por fim, já falei sobre isso também, e essa costuma ser onde eu deixo minha reserva de emergência. Você pode deixar a sua reserva de emergência em bancos ou contas digitais, né? Eu dei exemplos aí de Nubank, Banco Inter, PicPay, todos esses bancos e contas digitais, carteiras digitais, eles rendem normalmente acima do CDI, mais de 100% do CDI ou 100% do CDI, e é muito maior e é maior do que a poupança. Então, não deixe sua reserva de emergência na poupança, deixe em um desses lugares aí aplicá-lo, tá bom? Porque ele vai juntar aquilo que a gente falou, ele vai ter uma liquidez alta para a gente resgatar na hora se precisar, ele vai ter segurança, porque a gente sabe que tem por trás também aí o Fundo Garantidor de Crédito, né, o FGC, que não permite, que vai segurar até R$250 mil. Então tem uma segurança, seja do banco, seja do governo, né, no caso de títulos públicos. E eu tenho também uma rentabilidade, depende do lugar que você deixa, tem uma rentabilidade um pouco maior do que outros. Tá bom? E aí, ó, rapidinho pra gente fechar esse conceito de reserva de emergência, você ainda não se convenceu de que você quer deixar, você já começou a investir colocando seu dinheiro na bolsa de valores, não tá nem aí e só vai. Olha aqui uma coisa muito legal, e essa diferença para quem tem reserva de emergência e para quem não tem. Quem possui reserva de emergência, né? Primeiro, apenas 14% da população tem reserva de emergência, ou seja, 86% não tem reserva de emergência nenhuma. Nem sabe o que é isso. Pessoas que possuem reserva de emergência têm uma flexibilidade maior, tem segurança e tranquilidade, ela sabe que ela pode fazer mudanças, ela sabe que ela tem uma segurança caso algo de ruim aconteça, e ela dorme mais tranquilo. Gente, investimento, já falei isso talvez em algum vídeo, se não eu vou falar mais pra frente, eu vou falar agora de novo. Investimento tem que ser algo para te deixar tranquilo, seguro e não para te deixar preocupado. Se os seus investimentos têm te preocupado, provavelmente você está fazendo de uma forma errada, tá bom? Pessoas que não possuem qualquer imprevisto vai recorrer ao quê? Empréstimos aí com juros altos e tudo mais, e a pessoa se atola e entra num lamaçal ali, não consegue sair mais. Pessoas que possuem reserva de emergência são empoderadas financeiramente, elas controlam o dinheiro, sabem o que fazer, elas têm um controle ali, elas controlam o dinheiro e não o dinheiro controlam elas, né? E pessoas que não possuem reserva de emergência normalmente vivem para pagar contas. Espero que não seja o seu caso, mais uma vez, que você não seja essa pessoa que vive para pagar conta. Então, se programe bonitinho, estruture a sua vida financeira e antes de começar a investir, invista primeiro na sua reserva de emergência. Beleza? Então, um conceito muito importante, gente, não poderia deixar de falar disso, tá? É fundamental, conheço pessoas que investem, que não fazem reserva de emergência, me dá uma dor no coração, porque se expõe a riscos grandes e se alguma coisa acontecer, muitas vezes ela vai, ou às vezes não ter como resgatar na hora, ou às vezes vai perder, às vezes está exposta à renda variável e isso pode prejudicar muito, tá? Então, reserva de emergência não é para isso. E antes de começar a investir, faça a sua reserva de emergência. Beleza? Espero que tenham gostado, tenham aprendido e até a próxima aula.